Hoje é o segundo dia da nossa série sobre Salmos e é importante estudarmos porque o conceito é que o livro dos Salmos é um livro extremamente atual, é um livro que apresenta ou mostra orações feitas por alguns homens, orações feitas a Deus, ou seja, é como o homem fala a Deus, e isso diferencia o Salmo de todo o restante da Bíblia. Quando o restante da Bíblia mostra Deus falando ao homem, e o livro de Salmos, ele mostra o homem falando com Deus. Por isso, como a gente enfrenta os desafios da vida moderna, nós podemos aprender no livro de Salmos. E hoje nós vamos estudar o Salmo de número 5 e olhar como é que podemos tratar nas nossas vidas a opressão do desânimo. O verso 1, ele diz assim: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer. Atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Os arrogantes não são aceitos na tua presença e odeias todos os que praticam o mal. Destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduz-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Nos lábios deles não há palavra confiável, suas mentes só tramam destruição, suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus, caiam ele por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome, pois tu, Senhor, abençoas o justo, e o teu favor o protege como um escudo. Abençoa, Deus, esse tempo que a gente vai estudar a tua palavra, a gente vai pensar em cima da tua palavra, vai meditar nela. Que o Senhor traga princípios e valores novos, conceitos que esquecemos, que o Senhor traga à tona também. Que o Senhor quebre os paradigmas e a predisposição que existe no meu coração de não querer cumprir o que a tua palavra diz. Por isso, estou te clamando mesmo, pedindo, por favor, venha ao nosso encontro e nos ensine a respeito do Senhor através da palavra. E é em nome do Senhor Jesus que eu oro. Amém? Esse é um salmo de Davi. Nós podemos começar o estudo olhando para um apelo que ele faz, um apelo inicial. Ele começa, neste apelo, nós podemos levantar 3 considerações. Ele diz: escuta, Senhor, as minhas palavras, considera o meu gemer, atenta para o meu grito de socorro, meu Rei e meu Deus, pois é a ti que imploro. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor, de manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Quando nós lemos o livro dos Salmos, muitas vezes a gente acha que quem está escrevendo são pessoas totalmente tomadas pelo Espírito Santo, e elas vão escrever algo que é lindíssimo, que eu nunca chegaria aos pés de um sujeito como qualquer um desses salmistas que escreveu essas canções essas que compõem o inário judaico, que nos é ensinado até hoje, canções que refletem orações. E aí a gente olha para essas canções e diz: nós nunca vamos chegar nesse patamar. Nós nunca chegaremos, porque eles estão num nível mais alto. Eles compõem uma casta mais preparada. O problema é que quando a gente vai para a Bíblia, a gente percebe que não é bem assim. Porque o que o salmista está dizendo, está falando e expondo é o seu próprio coração em relação ao desânimo que ele está enfrentando. Ele diz: escuta as minhas palavras, atenta para o meu grito de socorro, ouve, Senhor, o meu clamor. E neste salmo, como quase todos os salmos, eles são poesias escritas para Deus, são músicas. O que a gente aprende nesse aqui é que ele se utilizou de uma técnica chamada paralelismo sinônimo.
no primeiro versículo ele explica a situação, no versículo seguinte ele esclarece ou exemplifica a situação, trazendo um conteúdo mais intenso ainda, como se ele escrevesse e aquilo que ele vai escrevendo vai aumentando em intensidade. Por exemplo, ele diz: escuta as minhas palavras, e logo depois ele diz: atenta para o meu grito de socorro. Ele aumenta o seu conteúdo, explicando de fato o que está passando no seu coração, porque o que ele quer deixar bem claro é o tamanho do desânimo que ele enfrenta pelas opressões que ele tem passado. E ele diz: escuta, Senhor, atenta para o meu grito de socorro, ouve, eu te imploro, o meu clamor. Eu estou pedindo, não é só para o Senhor escutar, para o Senhor prestar atenção, mas é para o Senhor dar uma atenção especial mesmo, porque eu estou desanimado, eu estou abatido, eu estou triste, eu estou apagado, eu estou sem graça, eu estou desqualificado, eu estou sem ação para essa vida. O que nós olhamos para esse texto é que o salmista, ele expõe o seu coração de forma sincera, clara e intensa. E já de cara, ele quebra as nossas pernas, porque como é que pode alguém que caminha com Deus, e no caso de Davi, ser o homem segundo o coração de Deus, dizer que está desanimado? Isso não cabe, porque na nossa cabeça, aquele que se aproxima de Deus, essas coisas todas vão embora. O desânimo, a vontade de ceder, como a gente viu semana passada, e uma série de outras emoções ou sentimentos que vão nos tomando, que você diz: cara, isso não é pertinente a quem segue a Cristo, aquele que caminha com Deus. Mas o fato é que os salmos, eles nos apresentam homens que fizeram orações a Deus, e eles expuseram todo o seu sentimento. Agora, não é incomum ou difícil imaginar essa sensação de que quando nós oramos, o que nós pensamos é: precisamos estar mais qualificados para que Deus possa nos ouvir. E por que não é incomum? Porque oração é falar com Deus. Quando eu vou conversar com Deus, eu estou conversando este ser, com Deus. Eu sei quem eu sou, eu me conheço, eu conheço o meu coração. Não é aquilo que eu faço somente, mas é o que está dentro de mim. Isso que está dentro de mim, quando é comparado com Deus, ele se abate, ele se entristece. Isso que está dentro de mim, aquilo que sou, quando é apresentado para Deus, aquilo que eu sou me entristece, porque eu sei quem eu sou. Então, nessa comparação, eu já trago de cabeça, ou intencionalmente ou não, o desejo ou o sentimento de que eu preciso melhorar muito mais para poder me apresentar diante de Deus. E eu não posso me apresentar diante de Deus nas minhas fraquezas ou nos sentimentos que tenho, sentimentos esses como o desânimo. Eu gosto muito de Eugene Peterson, que ele diz o seguinte: por inexperiência, supomos que deve existir uma linguagem secreta a ser aprendida, se quisermos que Deus leve a nossa oração a sério. Não há. A oração é de linguagem elementar, não avançada. É o meio pelo qual nossa linguagem se torna honesta, verdadeira e pessoal em resposta a Deus. É o meio de pôr para fora diante de Deus tudo que há em nossa vida. O que Eugene Peterson está falando, em outras palavras, é: você vai chegar diante de Deus exatamente como você é. E você vai apresentar o que está passando no seu coração. E você vai falar para Ele o que está passando ou dentro de você. Quais são os seus sentimentos, quais são as suas sensações, mas de forma honesta. E nunca de forma mascarada, como se eu fosse o ser mais espiritual possível, e porque sou o ser mais espiritual possível, eu posso me relacionar com esse Deus espiritual que Ele é. Na verdade, o que o Salmo está nos ensinando é que espiritual aqui existe é Deus. Este ser é espiritual. Nós, como sua criação, podemos nos aproximar dele do jeitão que nós estamos e que nós somos. Segunda característica ou consideração desse texto é que ele, por 2 vezes,
ele no verso 3, ele diz que foi pela manhã que ele apresentou os seus pedidos. Foi pela manhã que ele apresentou as suas orações. Ele não esperou para o final do dia, e no final do dia ele fez aquele checklist dizendo: Senhor, eu agora vou dormir, e eu quero dormir em paz, e porque eu quero dormir em paz, não quero dormir no paz, mas em paz, então eu vou agora pedir para o Senhor uma boa noite de descanso, que o Senhor afofe o meu leito, que os meus travesseiros sejam de plumas, de asas de anjos, para que sejam asas que deixem a minha cabeça confortável. Senhor, obrigado pela refeição que eu comi hoje, o café da manhã estava tão gostoso, não quero me esquecer, em nome do Senhor Jesus é que eu oro. Não fui eu, gente. Se é uma igreja pentecostal, já começa a gritar: está amarrado. Por via das dúvidas, está amarrado. Matinal. Ele chega de manhã, apresentando o dia dele. Há um tempo atrás, eu fui chamado por um pastor para queria conversar comigo. Ele me ligou e disse: vem aqui a São Paulo que eu quero conversar com você, não sei o quê. Eu falei: cara, eu não vou a São Paulo por nada nessa vida, mas eu vou aí conversar com você. Peguei, fui a São Paulo. Quando eu cheguei na igreja, ele não estava. Eu falei: mas cadê ele? Ele viajou. Mas ele marcou comigo, mas ele viajou. Assim, você pode ligar para ele e dizer que eu cheguei para a reunião que nós estávamos aqui agora, o que eu faço? A secretária riu e falou assim: não vou ligar, acho melhor o senhor ir embora. Eu falei: tá bom. Mas eu fiquei bravo. Eu tinha um encontro com outro amigo, eu sem relatar às pessoas, eu cheguei para esse amigo e disse: cara, eu preciso te contar uma coisa, eu estou muito bravo. Ele disse: por quê? Eu vim aqui para São Paulo só para conversar com um sujeito. Quando eu chego para conversar com o sujeito não está aí, ele viajou e ele nem deu bola para o compromisso da gente. E esse amigo virou para mim e disse: caramba, pelo que esse sujeito ora de manhã? Se ele não sabe nem a agenda dele, e ele não consegue colocar a sua própria agenda diante de Deus. Eu falei assim: obrigado, eu acho que eu não orei pelo meu encontro hoje de manhã aqui também. Então estou aprendendo que algumas coisas eu preciso fazer. E a partir daí, eu tenho aprendido de manhã a olhar o que eu tenho que fazer e já de cara colocar essas coisas diante de Deus. Olha, eu tenho reunião com fulano de tal, eu tenho um encontro tal, eu vou acompanhar a pessoa tal, eu tenho que fazer isso, Senhor, eu preciso estudar, eu preciso conversar com a Dani, me dá paciência, porque se o Senhor me der força eu mato, e assim por diante. Eu vou colocando diante de Deus as coisas do meu dia, mas é uma oração matinal. Eu já acordo olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, é este o meu dia, é assim que eu tenho que fazer, e é desta maneira que eu tenho que agir. Vem junto, naquilo que estivermos fazendo, que o Senhor caminhe aqui, que eu esteja de acordo com o teu princípio. Sabe por quê? Porque a gente leu no Salmo 1 uma coisa bastante interessante. O Salmo 1 diz que antes o cara não anda, o cara não se detém e o cara não assenta no caminho dos pecadores, dos zombadores e dos escarnecedores, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O interessante é que ele olha durante o dia, não é o sentar-se em frente da palavra e ficar lendo a palavra o dia inteiro, mas ele medita toda a sua vida de acordo com a palavra. Tudo o que ele vai fazer, ele está refletindo se ele não está andando, se ele não está parando e se ele não está se sentando da forma como aqueles que não seguem a Deus, eles andam. Então ele para diante do dia inteiro dele, olhando tudo aquilo que vai fazer de acordo com a palavra. Por isso ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele medita, ele tem o cuidado de fazer certinho com a sua vida tudo o que a Bíblia está pedindo. Não é uma leitura o dia inteiro, mas é a meditação e o repensar da sua vida de acordo com a palavra. No Salmo 5, ele diz que o seu dia é encharcado de oração, e ele começa
começa com essas orações. A terceira característica é que é uma atitude onde ele antevê o que vai acontecer. Ele antecipa toda a situação. De manhã ouves e aguardo com esperança. Davi, ele sabia com quem ele estava falando. Ele não conversava com um Deus qualquer. Sabia que Deus era soberano e que enxergava o quadro inteiro, e não como ele, que enxergava pontual. Por isso, ele dizia: Senhor, eu estou aqui agora, de manhã, antecipando o meu dia, e eu vou viver aqui na expectativa do que o Senhor vai fazer. Sabe o que, em outras palavras, Davi está dizendo? Ele está dizendo: eu sou profilático. Eu estou pensando de acordo com a palavra, em tudo aquilo que eu tenho que fazer, mas eu estou antevendo alguns problemas e algumas situações que eu sei que se eu colocar antes para o Senhor é aquele que vai cuidar dessas situações. Não quer dizer que o Senhor vai corrigir, mas o Senhor vai estar na jogada. Então eu estou antecipando tudo isso. Eu estou mostrando o meu coração logo de manhã e apresentando a situação. Eu passo o dia inteiro meditando na tua palavra, de dia e de noite, olhando o meu caminho de acordo com a tua palavra, e o que eu estou querendo agora é antecipar qualquer tipo de problema. No Salmo 5, a oração era para que o dia inteiro também, começando pela manhã, e ele apresentava o seu dia. E nós temos que orar pela manhã de forma bem específica, e esperar respostas específicas no decorrer do dia. Pela manhã, nós fazemos isso porque é pela manhã que as trevas são vencidas pela luz. Por isso, nada mais sábio do que o próprio exemplo que a vida nos apresenta, aplicarmos na nossa vida dizendo: é agora de manhã que as trevas são vencidas pela luz, é agora de manhã que eu vou trazer para as trevas da minha vida a luz em oração. Por isso eu vou antever, eu vou antecipar, eu vou trabalhar nesse conceito. Eu gosto de fazer esta oração, eu tenho prazer de fazer esta oração. Na verdade, o que Davi está dizendo, o que eu acho bacana, ele diz: a minha vida é uma aventura com Deus. Pela manhã eu trago o problema e eu fico passando o dia inteiro esperando ou na expectativa daquilo que Deus vai fazer, e no final do dia eu celebro as conquistas e as vitórias e o trabalho de Deus na minha própria vida. Por isso ele está dizendo: eu já começo com Deus. É logo pela manhã que eu faço esse movimento. É logo de manhã que eu apresento a Deus quem eu sou, os meus sentimentos, as minhas emoções, a realidade da minha vida, e assim eu espero, ou eu tenho a expectativa daquilo que Deus vai fazer durante o dia. A outra característica do texto é que ele apresenta um Deus incrível, um Deus como nenhum outro Deus é, um Deus único, incrível. O texto diz assim: tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar, os arrogantes não são aceitos na tua presença, odeias todos os que praticam o mal, destrói os mentirosos, os assassinos e os traiçoeiros, o Senhor detesta. Ele traz para a sua oração matinal, ou ele faz um levantamento dos atributos de Deus, e quais são as características que Deus tem, ou que Deus é, para que ele se alimente delas. Ele diz o seguinte: primeiro, o Senhor não tem prazer na injustiça. Segundo, o Senhor não habita com o mal. Terceiro, o Senhor não aceita os arrogantes. Quarto, o Senhor odeia todos os que praticam o mal. Quinto, o Senhor destrói os mentirosos. Sexto, o Senhor detesta os assassinos. E sétimo, o Senhor detesta os traiçoeiros. Esta é uma característica do Senhor, ou estas são características do Senhor. O Senhor tem atributos que lhe cabem, que lhe pertencem. Quando eu estou chegando diante de um Deus, que eu quero apresentar todas as minhas emoções, eu estou chegando diante de um Deus que tem características claras, e eu estou apresentando essas características. Por exemplo, o Senhor não tem prazer na injustiça. Se o Senhor não tem prazer na injustiça,
o outro lado da moeda é que o Senhor se alegra, tem prazer na justiça. Então, se eu for justo, eu estou promovendo ou eu estou sendo prazeroso para o Senhor, promovendo alegria para o Senhor. Se eu for injusto, o que eu estou trazendo para mim mesmo é um desafeto, ou promovendo um desafeto, um descontentamento entre eu e Deus por aquilo que eu faço. O verso 3, ou a terceira característica, não aceitas os arrogantes. Mais uma vez um paralelo com o Salmo 1. No Salmo 1 ele diz: por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Ele está trazendo uma característica dizendo: olha, aquele que é um ímpio, e nós vimos semana passada quem é, este cara não fica na presença de Deus. O Senhor não aceita os arrogantes. O Senhor não convive com eles. O Senhor não partilha de intimidade com eles. O outro lado da moeda é que aquele que é humilde, aquele que sabe colocar Deus no centro da sua vida, vai partilhar de toda a intimidade e de todo o vínculo. O que Davi faz logo cedo é trazer esses atributos, lembrando quem Deus era. E ele diz: o Senhor é um Deus incrível, um Deus com características únicas, exclusivas, um Deus que tem um lado e outro. Por isso eu posso apresentar o meu coração de forma tão singela. Agora, o texto continua e ele apresenta uma oportunidade única. Uma oportunidade única. O texto diz assim: eu, porém, pelo teu grande amor entrarei em tua casa, com temor me inclinarei para o teu santo templo. Conduz-me, Senhor, na tua justiça por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Ele começa com um contraste. Ele vem falando de si mesmo, depois ele olha para Deus e os atributos de Deus, apontados na diferença entre o justo e o ímpio, e ele depois olha para si mesmo mais uma vez, dizendo: eu, porém, estou assumindo um compromisso de ser diferente. Eu tenho aqui o oposto àquilo que eu sou. É um contraste. Esses caras fazem assim. Eu, porém, eu não vou fazer assim. Eu, porém, escolhi o Senhor. Eu, porém. Interessante que o que eu tenho pensado sempre, e como pastor lidado com pessoas, é que nós somos eternamente crianças espirituais. E nós não queremos crescer. Não queremos. A nossa vontade, o nosso desejo é de ser criança mimada por Deus o tempo todo. E a gente não traz para nós a responsabilidade do crescimento. Como se eu estivesse me relacionando com Deus, onde tudo depende de Deus, tudo é de responsabilidade de Deus, e Deus tem a obrigação de resolver todos os problemas da humanidade. E principalmente Deus tem a obrigação de resolver todos os meus problemas. Eu lembro sempre que a Dani me traz um texto, e na sexta-feira no grupo a gente viu isso, de Gênesis 17, quando Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão prostrou-se de rosto em terra, e Deus lhe disse: da minha parte, esta é a minha aliança com você, você será o pai de muitas nações. Da sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como os seus futuros descendentes. Abraão tinha aproximadamente 99 anos de idade. 25 anos antes, Deus havia dito para Abraão que ele seria o pai de uma grande nação. Ele não tinha filho algum. Na hora de se cumprir a promessa, Deus chega para ele e diz: olha, Abraão, eu vou fazer de você eu estou fazendo com você uma aliança, e eu vou cumprir essa aliança. A minha parte, a minha responsabilidade nesse processo, o meu lado da moeda, aquilo que cabe a mim, é fazer de você o pai de uma grande nação. Agora, você tem a sua parte, a sua responsabilidade. Você vai me obedecer, e digo mais, você
E toda essa geração que ainda não surgiu, mas que surgirá de você, também tem que me obedecer. São dois lados. Um lado de Deus, o outro lado do homem. Então eu tenho parte nisso. Eu continuo no contraste. Olha, eles são assim, mas eu, porém, eu vou fazer diferente. Eu vou ser diferente. Eu vou tratar a vida de forma que não é a default, aquele padrão. Eu não quero ser como eles, eu quero ser diferente. Uma decisão que traz responsabilidade. Sabe por quê? Porque eu tenho os meus filhos, os dois, que são conhecidos de muitos. O meu sonho não é ficar decidindo a vida inteira por eles. O meu sonho é que eles amadureçam e eles saibam decidir. Eu não quero ficar ligando para eles o dia inteiro, dizendo: você escovou o dente? Papai está te ligando só para você escovar o dente. Você lavou a mão? Papai está te ligando só porque você lavou a mão. Você está agasalhado, filho? Olha, você tem prova, já estudou? O que você está precisando? E eu promovendo todas as respostas e direção para a vida do meu filho. O que eu podia ensinar, eu tenho feito. A minha expectativa é que ele cresça e saiba decidir de acordo com tudo aquilo que ele tem aprendido. Os valores que são passados. Mas que ele amadureça. Eu vejo muito pai brigando com o filho, porque o filho não cresce. Mas eu olho para a vida desse pai e eu digo: cara, a mesma atitude imatura do teu filho que não cresce, você tem para com Deus. A tua parte na obrigação, você não faz. Você continua uma eterna criança mimada, que fica esperando que Deus faça tudo por você, sem você querer fazer a sua parte. Esquece. 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 Por isso eu olho para os meus filhos na expectativa de que eles cresçam. Na expectativa de que eles não precisem mais de mim. Na expectativa de que eles já aprenderam. Mas se alguma coisa estiver errada ou der errada, nós estamos juntos. Mas você está crescendo. A outra coisa que o texto mostra, a segunda consideração, é uma oportunidade. Ele diz assim: eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa. Com temor, me inclinarei pelo teu santo templo. Eu estou tomando essa decisão de escolher o Senhor, de crescer, de amadurecer. Por isso, conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos, e aplana o teu caminho diante de mim. Ele está dizendo assim: Senhor, eu quero uma oportunidade. Eu quero poder agora, no meio de toda essa opressão dos meus inimigos que tem me desanimado tanto, uma oportunidade de ser um marco da justiça no meio dessa sociedade. Eu quero ser uma oportunidade, ou aproveitar essa oportunidade para ser o canal do teu caminho para este pessoal. Por isso aplana. Passa aqui a máquina niveladora, Senhor Jesus, que eu não fique subindo e descendo, não, aplana, para que os outros possam ver este caminho, aplana, para eu poder promover a justiça, aplana, para que eu possa viver a justiça, aplana, para que eles possam enxergar o Deus justo que o Senhor é. Por isso eu quero uma oportunidade, eu quero pedir de forma diferente do que eu costumeiramente falando eu faço. Porque quando nós nos desanimamos, naturalmente a nossa oração é por alívio. Alivia, Senhor. Alivia. Senhor, está muito difícil. O meu chefe está pegando no meu pé. Alivia, Senhor. Senhor, está muito difícil. A minha família está toda bagunçada. Alivia, Senhor. Corrige tudo aqui dentro. Senhor, está muito difícil, o meu carro está velho, está dando pau para caramba,
ele engasga em toda subida, ele perde o freio em toda descida. Alivia, Senhor, me dá um carro novo. Em geral, quando nós estamos desanimados, a nossa oração é por alívio. A oração de Davi foi: me dá uma oportunidade para eu demonstrar a tua justiça. Me dá uma oportunidade para eu viver a tua justiça. Me dá uma oportunidade para o meu caminho ser aplainado pelo teu caminho. E dessa forma e dessa maneira, os outros possam enxergar essas marcas e essas características na minha vida. Senhor, se eu estou no meio do emprego, aonde os meus colegas se voltaram contra mim, me dá uma oportunidade de brilhar a luz no meio deles. Eu amo quando Paulo chega para Tito, em Tito capítulo 1, verso 5, e diz: a razão de tê-lo colocado em Creta, Tito, é para que você organize o que está faltando. Cara, eu estou te colocando no meio do caos, para você estruturar e organizar o caos. Quando nós estamos vivendo um caos, a nossa oração deveria ser: Senhor, que eu tenha a oportunidade de brilhar a tua justiça, e não, Senhor, alivia a pressão do caos. Essa é a nossa parte. Essa é a nossa parte. A verdade é que o texto também apresenta uma realidade triste. E nessa realidade triste, nós podemos tirar duas considerações. Ele diz: nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. O texto apresenta nessas duas considerações uma necessidade que eu preciso ter para poder brilhar a justiça de Deus no dia a dia. A primeira consideração é que eu tenho que avaliar aqueles que são os meus inimigos. Às vezes o desânimo, ele é por conta das intempéries da vida. Eu perdi um emprego, eu bati o carro, eu fui diagnosticado com uma doença séria. São as intempéries, apareceram. Às vezes o desânimo é fruto por pessoas que nos causam o mal, que nos trazem o mal, que fazem o mal para nós. E a nossa obrigação é avaliar quem são os nossos inimigos e a situação. E Davi faz isso. Nos lábios deles não há palavra confiável. Suas mentes só tramam destruição. Suas gargantas são um túmulo aberto. No sentido aqui não de que o hálito fosse ruim, mas é que só promove morte. Com suas línguas enganam sutilmente. Condena-os, ó Deus. Caiam eles por suas próprias maquinações. Expulsa-os por causa dos seus muitos crimes, pois se rebelaram contra ti. Eu sei com quem eu estou lidando, Deus. Eu sei com quem eu estou tratando, Deus. Por isso eu estou avaliando os meus inimigos. E a avaliação correta e concreta, honesta, dos nossos inimigos, muitas vezes nos surpreenderá. Recentemente, eu fui conversar com um amigo, porque eu achei que tinha uma terceira pessoa que estava chateada comigo. E aí eu cheguei para ele e disse: olha, já conversei com essa pessoa, mas a coisa continua esquisita. Eu queria saber da sua parte se você sabe que se a pessoa está ou não está chateada comigo. E esse amigo virou para mim e falou assim: André, vou te contar uma coisa. Eu tenho exercitado na minha vida o não praticar a maledicência. Isso significa que eu não quero falar mal de ninguém. E para eu não falar mal de ninguém, eu não tenho permitido que ninguém fale mal de um outro alguém para mim. Eu virei para ele e falei assim: eu te dou um murro agora ou daqui a pouco? Por que você vem falar? Eu sou pastor, cara. Você deveria me respeitar como pastor e nunca vim dar liçãozinha de moral desse jeito. Mas eu fiquei pensando, eu disse: caramba, às vezes a gente tem inimigos e nós nos tornamos os inimigos dos nossos inimigos. E o que Davi está propondo: Senhor, eu quero ser canal da justiça.
E a justiça não passa por isso. A justiça não passa por isso. É interessante como, quando a gente avalia essas situações, a gente aprende com isso. E como nós somos avaliados, nós também aprendemos com isso. Tem muita gente que vem pedir conselho para mim. E tem muita gente que vem pedir conselho para mim porque acha que eu sou mais próximo de Deus do que qualquer outra pessoa. E essas pessoas, quando vêm falar comigo, elas categorizam Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e eu. A quarta pessoa da Trindade. Às vezes eu até acredito. Só que a pessoa chega com um conteúdo e dizendo, olha, a minha vida é assim, é assado, é desse jeito, a minha vida está dessa forma. E você que é um pastor sábio, apegado à palavra, próximo de Deus, e eu fico ouvindo, sei, o que você tem para falar? E aí a quarta pessoa da Trindade dá uma resposta segundo a Bíblia. Olha, o que a Bíblia diz, e o que a Bíblia ensina, e o que a Bíblia instrui, é isso aqui, ó. Faça assim, assado desse jeito. E o que você está fazendo, você está totalmente errado. Você não deveria fazer assim. Da quarta pessoa para a Trindade, eu passo a ser a primeira pessoa do inferno na hora. Mas na hora, o cara fala, você está cheirando enxofre. Tenho certeza que você tem pacto com o diabo, por isso que caiu o instrumento lá atrás. É impressionante como nós não gostamos de avaliação. É impressionante como nós fugimos do confronto contra nós mesmos. Por isso, a avaliação dos inimigos pode trazer uma reflexão contra nós mesmos. A segunda consideração é que ele entrega para Deus. Eu tinha uma cadeira aqui, transparente, bonita, linda, não sei onde foi parar. Me falaram que quebrou, não sei se é verdade. Que Deus tenha aquele que quebrou a minha cadeira. Essa é a minha oração. O que eu queria dizer é que quando a gente pega essa cadeira e a gente coloca e torna Deus essa cadeira, eu posso sentar com confiança, não só na teoria, dizendo Deus Ele é bom, Deus é amoroso, mas eu pego para Deus e digo, Deus, o que eu vou fazer agora é sentar no Senhor, dizendo que eu confio no Senhor, e daqui para frente eu não me sento em nenhuma outra coisa, como a minha autoconfiança, a minha ira, a minha vontade de fazer justiça, a de fazer maldade, de revidar, de uma série de coisas. Daqui para frente eu estou te entregando esse problema, o problema é do Senhor, eu escolho entregar para o Senhor, e eu vou me entregar para o Senhor. Porque muitas vezes a gente diz assim, você precisa liberar perdão, você precisa pegar essa pessoa e entregar para Deus. Na verdade, você precisa pegar você mesmo e se entregar para Deus. Porque o que está acontecendo é que você não está sabendo perdoar. E a oração do Pai Nosso, ela é muito clara. Ela nos incentiva ao perdão. Ela nos chama à reconciliação. Ele nos diz que nós temos que caminhar juntos. Que se queremos perdão, precisamos perdoar. Por isso eu chego para Deus me entregando e dizendo, Senhor, eu preciso de conversão. Eu preciso de perdão. Porque eu continuo sendo extremamente orgulhoso, a tal ponto de que eu não consigo perdoar o meu irmão, e eu causo esse tumulto todo, eu gero essa consideração toda de promover essa bagunça no meio da tua família, Pai. Por isso o que eu estou fazendo, eu entrego para o Senhor, eu não falo mais, eu não odeio mais, eu não vou maltratar mais, porque o Senhor é que vai condená-lo, ou não. O Senhor é que vai fazer ou não. Afinal, uma resposta exclusiva. E dessa resposta exclusiva eu também tiro duas considerações. Alegrem-se, porém, todos os que se refugiam em ti. Cantem sempre de alegria. Estende sobre eles a tua proteção. Em ti exultem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo, e o teu favor protege como um escudo. Primeiro,
seja diferente. Alegrem-se sempre, porém, todos os que se refugiam em ti. Alegrem-se sempre, cantem sempre de alegria. Significa que eu não vou ficar no alto da torre de vigia, alimentando o meu desânimo por causa da opressão de inimigos ou circunstâncias, olhando na expectativa de quando os meus inimigos serão destruídos ou quando as circunstâncias serão modificadas. Como quem dissesse, eu espero isso acontecer para que eu possa ser feliz ou ter alegria. O texto está apresentando algo diferente. Ele diz, alegrem-se, porém, e cantem sempre de alegria. Olha que coisa interessante. Mais uma vez, ele está dizendo que a alegria é uma escolha. Que eu escolho a alegria. Eu escolho. Porque quando eu entrego para Deus, o resultado de tudo isso é alegria. O resultado de tudo isso é, sem dúvida nenhuma, uma vida com Deus livre, feliz. Por isso que a Bíblia diz que bem-aventurado, feliz, muito, muito, muito feliz é aquele que não faz o que os pecadores fazem, mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Porque a felicidade não é estar bem com todo mundo, mas a felicidade é fruto do seu relacionamento com Deus. O Senhor é a minha alegria. Cantem sempre de alegria. Quando assim a gente é mais novo e a gente está naqueles namoros e namora, não namora, aí você acha que você vai conquistar a pessoa e a pessoa chega e aparece com uma outra pessoa. Você se abate, fica na fossa. E o que é que você vai escutar? Música de fossa. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi, mas que eu queria estar com você, eu queria de qualquer jeito. Aí você ouve aquele negócio para baixo. Você está dirigindo o carro, ouvindo a música, e você começa a chorar. Ninguém me quer. Porque existe esta outra mulher que levou o meu amado. E aí você chora. Aquelas coisas bonitas. Mas o texto diz, na vida a gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer. A gente não pode ser tão emocional. A gente não tem que promover esse descontrole todo. Na vida, a gente tem que se alegrar no Senhor e cantar sempre de alegria ao Senhor. Porque eu escolhi isso. Porque eu optei por isso. Eu quero ser diferente. E o texto apresenta que Deus é diferente. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. O teu favor o protege como um escudo. Que Deus. Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é: Deus não tem a expectativa de que você seja totalmente diferente. Deus não tem a expectativa de que você precisa corrigir um monte de coisas na sua vida. O que Deus está dizendo é que Ele te protege. E Ele te protege com um escudo. E o Senhor abençoa o justo. O Senhor não está dizendo que Ele precisa ou Ele tem a expectativa de que você vai tratar toda a sua vida e você vai alcançar um nível melhor e maior, que os teus pecados já não estão mais à frente de você e você corrigiu toda a sua vida de tal forma que você pode caminhar em oração e as suas orações são lindíssimas. Vira e mexe tem alguém que chega para mim e diz: cara, eu fui orar com fulano e a oração do fulano foi lindíssima. Eu fico pensando, o que é uma oração lindíssima? É uma oração com conteúdo bonito? Porque isso não existe na Bíblia. Uma oração com conteúdo bonito. O que existe na Bíblia
É um relacionamento verdadeiro e intenso com Deus, que você vai orar do jeito que você sabe orar, você vai conversar do jeito que você sabe conversar, mas você vai ser sincero, honesto, íntegro em relação aos seus sentimentos, em relação à sua vida, e você vai colocar isso diante de Deus, e Deus vai olhar para você e vai dizer: é isto que eu preciso, um justo dessa maneira, que não usa máscara, que não tem o seu coração escondido, é um cara que sabe lidar com aquilo que ele é, e sabe se colocar diante de Deus, diante de mim. Por isso ele diz: pois tu, Senhor, abençoa o justo. O teu favor protege como um escudo. Em outras palavras, o que Eugene Peterson diz no livro A Mensagem, ou na Bíblia parafraseada A Mensagem, ele diz: mas tu nos darás as boas-vindas de braços abertos, quando corrermos para ti em busca de abrigo. Que a festa dure a noite inteira, monta guarda durante a celebração, tens fama, ó Eterno, de acolher os que te buscam, faze da nossa satisfação um enfeite. O Senhor tem o costume de nos receber de braços abertos. Porque, em outras palavras, o que Deus está dizendo é: não importa o que você é, ou o que você tenha feito, porque o que você é e o que você fez, se há algo que te condena nisso, isso não vai nos afastar, porque eu, na cruz, paguei o preço. Você pode chegar do jeitão que você está. Você pode chegar com o conteúdo que você tem. Você pode chegar do jeitão que você é. Porque eu costumo a receber de braços abertos todos aqueles que me procuram. Eu não vou contar o que você fez, nem o que você é, porque o que você fez e o que você é, eu já paguei o preço. O que eu quero que você saiba é que eu te amo mesmo assim. E eu quero você mesmo assim. Eu quero te acolher, te colocar debaixo dos braços, te proteger, te confortar, te consolar, caminhar com você mesmo que você esteja caminhando ou trilhando uma jornada que o que faz sombra é a morte. Eu quero ser o seu pastor, e se eu for, nada vai te faltar. Basta você descansar em mim, confiar em mim, o resto é comigo. Basta você decidir por mim, decidir em mim, o resto é entre nós dois. Mesmo que não sobre mais nada na sua vida, mesmo que você enfrente lutas sobre lutas, ainda assim, eu vou estar com você. Eu não te desampararei, nem te abandonarei. Estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Que Deus, que Deus. Ele termina essa oração nessa expectativa. Por isso, se a gente pudesse fazer um checklist do que você precisa fazer contra o desânimo pelas opressões da vida ou de pessoas, descreva o seu sofrimento para com Deus. Chegue de maneira clara, íntegra em relação aos seus sentimentos e descreva o seu sentimento, o seu sofrimento para com Deus. A segunda coisa, reveja os atributos de Deus. Quando Jeremias, no livro dele chamado Lamentações, olhou para a vida dele e disse: eu sou destruído por todos os lados. Quando eu passo na rua, as crianças e os adolescentes cantam música tirando o barato de mim. A impressão que eu tenho é que eu perdi todos os meus dentes. Na verdade, eu considero que eu sou a tábua de tiro ao alvo de Deus. Ele me escolheu para ficar acertando as suas flechas. A minha vida está dessa forma, está dessa maneira. E ele disse: mas eu vou trazer à memória tudo o que pode me dar esperança. Eu não quero ficar olhando para as circunstâncias. Eu quero olhar para Deus, e a minha decisão vai ser olhar para Deus. E quando eu olho para Deus, eu tenho esperança, porque eu enxergo os seus atributos, quem Ele é e o que Ele fez. Porque uma das coisas mais tristes de Juízes, capítulo 2, verso 10,
quando Josué morreu e todos aqueles que eram da sua geração morreram também, se levantou uma geração que não conhecia Deus e nem os seus fatos, sabe por quê? E seus feitos, sabe por quê? Porque uma geração não contou para outra geração o que Deus fez e os atributos desse Deus. Por isso eu preciso trazer à memória diariamente os atributos desse Deus diante de todas as adversidades que eu enfrento. A terceira característica é: peça por uma oportunidade. Tire o olho do seu próprio umbigo, do seu próprio sofrimento, de que como se o mundo girasse em torno de você, e chegue para Deus e diga: eu quero uma oportunidade de poder brilhar a tua justiça no dia de hoje. Eu quero poder mostrar o teu caminho reto, plano. Eu quero poder ser um marco da tua história na história dessas pessoas. Eu quero ser utilizado pelo Senhor, eu quero ser promovido pelo Senhor, eu quero ser envolvido pelo Senhor, mas eu quero que os outros vejam tudo isso. Me dá uma oportunidade para isso, Deus. A quarta característica, ou a quarta checagem é: seja específico nas suas orações. Não levante de manhã e diga: Senhor, muito obrigado por toda essa refeição, perdoa a multidão dos meus pecados. Chega para Deus específico, chegando dizendo: Deus, hoje eu tenho uma luta tremenda, eu tenho que conversar com uma pessoa com a qual eu não quero conversar. O meu coração está dessa forma, eu preciso perdoar, que o Senhor me ajude nisso agora. E nesta conversa que o Senhor promova o teu amor, a tua graça e a reconciliação entre nós. Eu quero e eu desejo isso. Senhor, eu preciso te confessar, não é a multidão dos meus pecados, isso é muito genérico. Eu quero confessar o meu coração corrupto, o meu coração duro, as minhas mentiras. Eu estou demonstrando quem eu sou e apresentando quem eu sou. Depois você vai lembrar que Ele, Deus, luta por você. Ele luta. Ele é quem dá o resultado final da sua vida. É Ele aquele Deus que chegou para as irmãs e disse: eu sou a ressurreição e a vida. E a irmã disse, Marta disse: eu sei que o Senhor é, e que nos últimos dias o Senhor vai trazer ressurreto todos aqueles que morreram. E ele disse: você não entende o que eu estou falando. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu vou chamar o seu irmão para fora agora, porque eu sou. Nem a morte me vence, nem a morte tem a vitória sobre mim, porque ainda que a gente morra, nós viveremos. E por fim, decore as promessas de Deus. Você só vai saber dos atributos de Deus, você só vai saber que Ele luta por você, se você decorar e levar a sério a palavra de Deus. Como o próprio Davi ensinou no Salmo 1, nela eu medito de dia e de noite. Por isso eu quero que você saia daqui hoje na seguinte convicção: você vai levantar amanhã, uma segunda-feira, e você vai ter, com certeza, lutas, algumas grandes e outras pequenas. Algumas lutas frutos de circunstâncias. Talvez você levante amanhã sem saber o que fazer, sem trocar o pijama porque você está desempregado. Talvez você levante amanhã sem saber se no dia seguinte você levanta porque você foi diagnosticado com uma doença terminal. Talvez você levante amanhã sem saber se a sua casa está cheia ou ficará cheia, porque o teu filho foi embora sem querer falar com você, desinteressado de Deus e do compromisso com você. Talvez seja esse o seu dia amanhã. Eu não sei. O que eu sei é que quando você se levantar amanhã, existe um Deus que não dorme, e já preparou tudo para os seus amados enquanto dorme, que você pode se levantar e dizer: eu vou hoje viver o que Deus tem para mim. Eu vou viver com o Deus que é tudo para mim. O que Ele tem para mim
estão nas tuas palavras, as tuas promessas. O que Ele tem para mim é Ele mesmo, e isso basta, é a minha alegria. Eu vou enfrentar as lutas com um outro prisma, com um outro óculos, numa outra característica. Por isso a gente pode cantar o que a gente vai cantar agora. Que quando nuvens negras eu enfrentar, quando as tempestades vierem sobre mim, eu quero me banhar na palavra de Deus, me encharcar da palavra de Deus, confiar num Deus que é poderoso, é grande e pode fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Deus abençoe a sua vida e que você aprenda a partir de amanhã a viver o dia em oração.